Bem-vindos ao Like Us Training, o melhor programa de desenvolvimento pessoal do Brasil. Aqui você encontra informação, conselhos e dicas adquiridas através de décadas de estudos, pesquisas, além de experiência em ramos como psicologia, dinâmica social, persuasão e influência, para que você possa melhorar em seus relacionamentos, carreira e estilo de vida. Quer saber mais? Confira então o podcast desta semana. Porque faz muito tempo que a gente aqui está querendo fazer já uma entrevista, querendo falar com aluno nosso, cara, e principalmente com alguém que tem uma história de sucesso que nem a sua, que sempre foi um negócio dramático, eu sempre lembrei, e então estamos aí com o Ricardo aí para, com certeza, chegar aí com a história, dá um salve aí. A satisfação é toda minha, Edward, você não sabe a gratidão que eu tenho pelo trabalho que vocês desenvolvem, porque eu aprendi muita coisa, cara, que realmente transformou a minha vida para melhor. Eu vim aí, estava nos grupos, deve ter acompanhado um pouco da minha história, mas eu vim aí de uma religião bem fechada, né? Em que a gente tinha que se guardar até o casamento e a gente não podia conversar com mulheres e tudo mais. E para mim o conteúdo que eu encontrei foi muito libertador, não somente na arte de conhecer novas mulheres, mas também em todo outro aspecto da vida, a maneira como eu lidava com meus amigos, a maneira como eu lidava com meus pais, tudo isso ajudou demais e a gratidão que eu tenho é voltar aqui e poder contar um pouco de como isso mudou. Cara, muito legal. Eu fico feliz, mano, a gente faz isso por esse motivo, né? E a gente quer sempre garantir com que, a gente consiga aproximar cada vez mais, não só homens e mulheres, mas aproximar as pessoas no geral, para a gente ter realmente oportunidades, possibilidades melhores. E é legal isso aí, cara, você ter citado, porque quando você fala religião e fechada, é uma coisa assim, claro que cada religião, quando a gente vai pegar assim, as diferentes seitas que a gente tem no cristianismo, no judaísmo, elas tendem a ser sim fechadas e tem aquela coisa da comunidade muito lá dentro. Então você estava sendo reservado para casamento e... Só uma coisa, amigão, você já começou? Já comecei. Isso é uma gravação tamo do podcast, rodando. você não Sim. Apresentou o Ricardo para o nosso público, você não falou, não deu boas-vindas para o nosso público, você Sim. já entrou de sola. A gente pode dar umas boas-vindas depois. A gente pode dar depois. Com certeza. Ou a gente pode dar agora também, sejam bem-vindos todos vocês. A gente está com o Ricardo, que é um grande aluno nosso. Símbolo de transformação. Ele é um dos símbolos principais da revolução interna, né? A revolução dele próprio. Ele hoje pode se considerar um extraordinário. E é isso que a gente está trazendo para esse feedback, porque o feedback, meu querido Ricardo, meu querido Edward, meus queridos ouvintes, é a gente aprender com os outros. Seja ver na transformação dele, seja né? com os erros, seja com os acertos, seja com a neutralidade. Mas o importante é a gente aprender. E o Ricardo tem sempre a prioridade aqui com a gente no podcast Like Us Training, mas vocês vão tocar num assunto muito delicado. Tomem cuidado com isso, rapazes, porque religião não é fácil. Com religião certeza. É algo que nasce com a gente, já está com a gente no útero das nossas mães. Na família, né? E aí a gente acaba tendo os percalços da vida. E Ricardo, isso teve uma coisa limitadora também para você, né, cara? Porque assim, a gente não tá falando só de socializar, mas para mulheres principalmente, né? Foi muito dificultoso, né? Eu lembro muito bem, Edward, que quando eu estava na igreja ainda, eu olhava no Instagram de certas mulheres, as amigas da faculdade, e eu cogitava, será que um dia eu vou ser capaz de tocar numa mulher? Será que um dia eu vou ser capaz de beijar uma mulher? Eu tinha esse nível de dúvida. Eu jamais imaginava que eu ia conseguir me tornar alguém interessante para uma mulher bonita, uma mulher bem aceita socialmente, ter interesse por mim. Eu tinha esse tipo de dúvida, eu não tinha autoconfiança nenhuma nesse sentido. Não sabia por onde começar, como conversar com a mulher, o que eu falo com ela. E você teve relacionamento antes, né, durante esse período? Alguma namorada? Como é que era com mulheres nessa época, antes do Like Us Training? Eu nasci dentro de um movimento religioso cristão chamado Igreja da Unificação.
Nessa igreja, a gente é ensinado que quando a gente nasce, Deus já prepara alguém pra gente em algum lugar do mundo e o líder da igreja vai apresentar a gente essa pessoa através da inspiração de Deus. Então, em termos de amorosos, eu nunca beijei uma mulher, nunca abracei uma mulher assim com o sentido de querer uma pegação, algo nesse sentido. Nem balada eu frequentava, nunca tinha frequentado uma balada. Bebida também, não bebia nada de álcool. É claro, hoje eu bebo socialmente muito pouco, prefiro até não beber muitas vezes, mas até nisso a religião bloqueava. Com certeza tem isso aí que, cara, quando a gente vai falar, a gente fala muito sobre abundância e escassez, e é doido, né, cara, que hoje, com certeza, você tem uma visão diferente, uma mentalidade diferente. A gente sempre fala muito de abundância. E eu vejo, cara, vejo você, assim, essa transformação durante esse tempo todo. A gente até, não sei se você tá ligado, mas já foi até apelidado de o Dan Bilzerian do Like Us Training, porque tá sempre cercado. Eu sei que, né, você mora numa região do país que já é conhecido por ter mulheres bonitas, mas essa transformação rolou muito a sua mentalidade mesmo, o seu mindset dessa escassez, de entender que, cara, uma pessoa no universo, eu acho que número 1 é o mais escasso, né? Exatamente, Edward. Outra coisa que me pega muito é que eu não imaginava que seria capaz de construir tanto conexão com as pessoas, né? A gente treinava, assim, a igreja teve o lado positivo que me ajudou a gente dava testemunho, a gente trazia as pessoas para dentro do movimento, a gente dava as palestras. E de que forma que a gente fazia isso? Na época eu não sabia, mas depois eu aprendi que chama-se bomba de amor, é um termo em inglês, love bomb, que você bombardeia a pessoa com boas emoções, faz ela se sentir amada, para ela participar das conferências, assistir toda aquela chatice, e depois aceitar o movimento. Então, no lado positivo. É quase um roteiro de marketing de multinível, quase, alguma coisa assim, né? Exatamente. E a gente vende um mundo, mas quando a pessoa entra, aí é outra realidade. E o que eu percebi que fez me afastar da religião é que tudo que eles falavam sobre mulheres era diferente do que eu percebia na vida real. Ah, uma mulher só. Na vida real, como é que se eu interagir com uma mulher só com escassez, muitas emoções negativas fluíam dentro de mim. Eu ficava ansioso, eu me sentia inseguro quando ela não respondia as minhas mensagens. Então eu percebi, poxa, tem alguma coisa errada que a igreja está ensinando que na vida real não é verdadeiro, que na vida real não faz sentido. E você, claro, ao viver poucas experiências com mulheres e ainda ter essa doutrina, você acaba se enxergando de um jeito, cara, não vou dizer inferior, mas quando a gente percebe essa dificuldade, todos nós, a gente passa isso na escola, né? Você vê aquela gata do colégio, aquela gata da faculdade e vê aquilo como inacessível, né? Que você falou, viu no Instagram, via no Instagram e falou, meu, será que consigo? É assim? Eu nunca imaginava, Edward, que eu seria capaz de chegar em qualquer mulher hoje em dia, conseguir iniciar uma conversa interessante, prender a atenção dela e ela ter interesse em correr atrás de mim, né? Porque essa é uma das grandes sacadas que eu tive, que eu tenho que me capacitar a ser uma pessoa interessante a ponto dela ter a vontade de ficar comigo e não eu apenas ficar com ela. Eu desejo aquela mulher, vou colocá-la acima de mim e torná-lo o centro da minha vida. Mas não, eu tenho um centro da minha vida, eu tenho um propósito, eu tenho metas que eu tô correndo atrás e ela quer estar junto, fazendo parte de uma dessas metas, tentando ocupar essa posição central. E na igreja era o contrário. O que eles ensinavam na religião é que a mulher era a dedicação total da sua vida. A finalidade máxima da criação de Deus seria que vocês, como se casal, fossem o centro do universo. Então é uma mudança de perspectiva muito grande que eu tive. Uau! Não, muito grande mesmo, cara. Isso aí eu não tinha percebido. Agora que você tá me contando que eu tô dimensionando isso, porque, sem falar na parte da doutrina, ou sem falar na parte de como isso acaba afetando a gente, aí a gente fala, tudo bem, quem não olha no Instagram e deseja uma mina, mas como isso acaba te afetando, como afetou a sua criação, é um negócio incrível. Ainda bem que o Like Us Training pôde te trazer essa mudança. Eu percebo muito quando você interage lá com a galera lá no grupo lá que a gente tem, o grupo lá da mentoria, o grupo VIP, que você realmente absorveu muito, entendeu muito bem esse lado de como você
tem que se relacionar com mulheres, como que esse amor tem que ser dado a elas, como que você tem que enxergar isso aí. Você tem mais algum mindset aí que você viu que mudou alguma coisa? Nesse sentido, Edward, eu percebi coisas convergentes, né? Porque quando eu falo da igreja, não é quer dizer que eu estou negando completamente a religião. Ela tem os seus acertos, Claro. né? A questão é que o movimento, vou dizer até radical, fanático que eu participava, ele tem um lado verdadeiro, mas tem um lado falso e tudo se mistura. Uma das coisas que eu achava bacana do movimento é que ele ensinava você a olhar as pessoas, seja mais velhos, mais jovens, homens, mulheres, todos como filhos de Deus. Então você vê a pessoa como portadora de dignidade. E o que eu achei interessante na aproximação com as mulheres é que dessa forma eu conseguia enxergar elas não apenas como objeto do meu desejo sexual, da satisfação da minha necessidade, mas sim com uma pessoa que tem vontades, que tem sonhos, que ela se vê com boas qualidades, com bons atributos. Outra coisa que eu percebia muito, eu frequentava um site, ainda frequente, chamado Nine Gag, é um site de piadinhas, mas a galera que tá lá é a maioria homem virgem, inclusive. E eles cultivam um ressentimento muito grande pelas mulheres, como se elas não tivessem boas intenções, como se elas fossem robôs do mal, e eu já tinha uma mentalidade. Nesse sentido, a igreja foi favorável, porque eu já tinha uma mentalidade voltada a enxergar o lado bom das pessoas e fazer com que elas percebessem isso nelas mesmas. Com certeza. É legal que isso dá um alicerce legal, né? Porque a gente é super laico aqui no Like Us Training. O DA tá sempre lembrando e relembrando como a gente tem uma postura de não trazer muito religião aqui para dentro. Mas esse lado que todo mundo olha e fala, o lado espiritual, que é um lado comportamental, de pelo menos aprender a dar amor, aprender que, aquela gata, tudo bem, ela é linda, maravilhosa, olha ela de biquíni, mas sim, entender que ela é uma pessoa, que ela tem desejos, emoções, e você ter esse entendimento e conseguir aprofundar nisso é uma dificuldade que muitos têm, porque falar, ela é uma pessoa, tudo bem, é uma pessoa, ela tem braços, pernas, uma cabeça, né, então é claro que é uma pessoa, aí você fala, é objeto, então muito cara não entende muito isso, ainda acha que a gente está fazendo algum tipo de apologia para algum feminismo radical, alguma coisa assim, mas não. E você vê muito dessa coisa tóxica, né, rolando. Os miguitou, coisa de alfa, os caras, muita raiva, muito ressentimento perante as mulheres, né? E aí que tá o pulo do gato do Like Us Training, Edward. O que foi a diferença da visão que eu tinha para quando eu tava no Like Us Training? Que não é apenas um amor de irmão genuíno que eu cultivava ali. Porque eu tenho um interesse, tenho a vontade de amar as mulheres, inclusive no sentido sexual. Então, o que eu aprendi com Like Us Training? Você ser capaz de, depois de criar essa harmonia, essa união, fazer a pessoa se sentir amada, pular para a próxima fase, que é você mostrar suas intenções. Mostrar que você também não é um homem caridoso, bonzinho, apenas manso, pacífico, mas que você tem um lado agressivo, que você tem um lado ardente, com desejos, fazer piadinhas com ela, insinuações. E esse tipo de insinuação que eu não sabia fazer, que foi uma das coisas que eu aprendi com Like Us Training, que aí me jogou não apenas um amigo das mulheres, mas uma pessoa que tem relações sexuais com elas, se envolve amorosamente com várias mulheres. Lindo, lindo. Isso que eu quis dizer com essa compreensão já muito melhor, porque, cara, muita gente vai entender que você, por exemplo, tem um relacionamento casual, uma noite e nada mais, por exemplo, com uma gata, que teria que ser alguma coisa fria, onde você não precisa mostrar interesse nela, não precisa conversar de uma forma a mexer com o emocional dela. E isso aí você entende muito bem. Te perguntar você já conhecia algo sobre treinamento de sedução, qualquer material de sedução ou atração antes do Like Us Training? O Like Us Training foi meu segundo contato com esse tipo de material. O primeiro contato que eu tive foi com o material do Murilo Bastos, na época chamava-se Manual do Texto, Manual do Texto, se não me engano. Eu aprendi algumas coisas assim, e para mim foi um primeiro passo, porque ele dava textinhos prontos para você chegar lá e copiar aquelas etapas, né? Então ajudou a eu criar algumas técnicas, né, e solidificar alguns comportamentos para eu sair do zero absoluto, até começar a compreender. Porque uma coisa que eu percebi, Edward, é que nessa caminhada dos relacionamentos, tem coisas que você só vai entender depois de vivenciar.
E então eu digo assim, aqueles primeiros textinhos prontos ajudaram a vivenciar situações que só depois eu fui capaz de aprofundar e aperfeiçoar no Leica's Training, que eu não tinha nem noção de como funcionava. Bela percepção, muito bela, porque quando você vive uma experiência, você consegue mudar um mindset muito facilmente. Eu sempre tive uma insegurança um pouco maior aqui, você me conhece pela tela. E assim, né, o DA me conhece pessoalmente, ele sabe que eu sou tamanho minhonzinho. E eu sempre tive algum tipo de insegurança. Insegurança ou pelo menos aquele conhecimento, como eu ainda tenho, de que um cara mais alto chama mais a atenção das mulheres, tem mais aquela coisa. Mas hoje em dia, por causa das experiências que eu tive e percebi, e ainda mais, ele conhece, né, as mulheres que tive aí nos últimos anos, aí, uma mais alta que a outra gigante, e hoje em dia eu tenho um mindset de ver a vantagem e perceber que, peraí, não, ser mais baixo é uma vantagem para mim, eu uso isso como vantagem e é a diferença que você consegue Ô, mudar Ricardo, isso aí. deixa eu perguntar um negócio para você. Vocês estão muito aí, não sei o quê, mas vamos direto ao assunto. Por que você resolveu mudar de vida? O que realmente te motivou a mudar de vida? Que é o quê? Não é abandonar os valores da igreja, o entendimento da igreja, da religião, na inserção da sociedade, na evolução da sociedade. Nós que estamos na mesma faixa de idade, eu e o Edward, a gente viu uma evolução, que a gente nasceu praticamente sem internet. Aí, de repente, vem a internet. Aí, de repente, a gente está nessa situação onde você já passou pelo 9gag também. Mas, ô Ricardo, teve alguma coisinha que falou assim, não dá mais. O que foi isso? Cara, em primeiro plano, o que mais me decepcionava na igreja é que ela se vendia como uma solução definitiva para todos os problemas. Problemas dentro do casamento, dentro da família, dentro da sociedade, corrupção. E eu observava que esses mesmos problemas continuavam existindo dentro da própria igreja. Aí eu pensava, poxa, se ela não consegue nem transformar os próprios membros, se os membros que estão lá dedicando continuam sendo pessoas sem desenvolvimento pessoal, são pessoas muito bondosas, são pessoas altruístas, mas não se desenvolvem completamente como homem, né? Eu percebi que os homens da igreja tornavam-se até um pouco afeminados. Eles não interagiam como as mulheres gostariam que eles interagissem. Os casamentos na igreja eram frios. E eu pensei, não é esse tipo de vida que eu quero pra mim. E outra coisa, claro. Eu também, poxa, eu tinha 23 anos quando eu saí da igreja. Eu tinha muito vontade de pegar alguém, de me relacionar. Eu tava com todo esse desejo reprimido. E eu via que na igreja eu não teria... por exemplo, o casamento lá eu teria que aceitar uma pessoa que às vezes não era aquilo que eu verdadeiramente queria. Eu ficaria preso naquilo, que eu só poderia me relacionar depois do casamento. E eu não queria ficar preso daquele jeito, eu queria conhecer o mundo como ele realmente é. E buscar soluções que funcionassem, porque na igreja, como eu falei agora há pouco, os problemas continuavam existindo mesmo aplicando toda a doutrina. Eu era um membro muito dedicado, eu devotei minha vida, eu fiz 7 anos de trabalho voluntário. Minha faculdade inteira eu morei dentro da igreja, então nem a período da faculdade eu consegui aproveitar para conhecer novas pessoas. Eu dediquei tudo para a igreja, então quando eu percebi que aquilo não queria, eu não aguentava mais aquilo, eu tinha que sair. E para mim não foi fácil sair, porque todos os meus amigos são da igreja, meus familiares, boa parte deles são da igreja, meus pais são da igreja. Então eu tive que fazer boa parte também das minhas experiências com as mulheres, foi escondido. Eu falava que ia estudar no cursinho, que eu estava preparando para concurso público, e não ia sair com uma gata. Quando eu ia fazer uma prova de concurso público em outro estado, outra cidade, eu já deixava o Tinder configurado naquele lugar e já marcava o encontro de antemão. Então eu usava as pouquíssimas oportunidades que eu tinha para conhecer mulheres. E então, como eu tinha, por exemplo, eu vou fazer uma prova, a prova é um dia só, então eu só tenho uma chance de sair com aquela gata. Então a minha técnica tinha que estar bem afiada. Então eu estudava as aulas do Leica's Training, o material que o Edward escrevia no WhatsApp, mandava muitas perguntas, como que lá fosse a minha Bíblia número 2, porque eu precisava daquelas palavras e daquela técnica perfeita para não perder a chance que eu tinha, que eram raras. Uma coisa que eu acho bacana que o Ricardo está conversando aqui com a gente é toda a bagagem cultural que ele trouxe até chegar o momento de conhecer o Leica's Training. Faz uma
puta diferença. Puta de uma diferença. Puta diferença. E por isso que a gente sempre incentiva vocês aqui, ouvintes, a estarem em atividade. A do Ricardo foi a igreja, foi a religião, durante um tempo. Pode não ser agora a princesinha dos olhos dele, só que a bagagem cultural que ele traz para, neste exato momento, ele ser um cara bem-sucedido com mulheres, sim, ser bem-sucedido no emprego, porque eu já estou sabendo que você está chegando aí num braço aí do alto nível federal, né? E, com toda certeza, isso é com o seu esforço, seu estudo, sua dedicação, sua paixão. Isso tudo vai fazer sempre com que a gente chegue numa mulher de alto nível. Você percebeu isso muito bem, Ricardo. Tá de parabéns, viu? Faz toda a diferença mesmo, porque você percebe que não só ele tem já boa desenvoltura para conversar, já ele fala já o português bom, você vê também, isso aí já dá resultado também na carreira, em como você está se desenvolvendo já profissionalmente, ter o entendimento que o profissional é uma prioridade e não necessariamente mulheres. Claro que as pessoas na nossa vida são prioridade, elas têm que ser amadas, mas você consegue situar isso muito bem e esse entendimento com certeza dá, né, coloca ele num lugar que, cara, eu passei esse tempo todo e eu lembro essa sua evolução e uma fotografia outra saindo ao encontro de hoje e tudo mais, e cada vez mais impressionante. Palmas para você, cara. Palmas para você, que foi uma bela transformação e é isso que a gente está mostrando aí pro ouvinte, né? Muito obrigado. Uma coisa que vocês ajudaram eu a lembrar agora foi que quanto mais eu colocava foco no meu desenvolvimento como pessoa, meus objetivos na carreira, mais bem-sucedido eu me dava com mulheres que já eram bem-sucedidas. Por exemplo, eu tenho agora 26 anos. Eu estava saindo com uma enfermeira. Aqui é uma cidade pequena onde eu moro, no interior do Paraná, 25 mil habitantes. Aqui uma pessoa que ganha 5 mil reais é uma coisa que ganha 12, 15 mil em São Paulo. O custo de vida é muito mais baixo e todo mundo ganha menos de um salário mínimo. Enfim, eu estava saindo com uma enfermeira concursada aqui da cidade, ela ganhava 5.500, é claro, o valor, enfim. Mas na cidade, ela seria a mulher mais desejada, porque além de ser gata, ela morava no melhor apartamento, tinha o salário mais alto da cidade, e eu, que ainda morando com os pais, tendo que sair escondido, estudando para concurso, ela deu prioridade para mim. Eu fiquei com ela e todos os homens aqui têm agricultores muito ricos, e todos esses homens que tem muito mais dinheiro que eu, ela preferiu sair comigo e ficar comigo. Então, por quê? Porque eu estava focado no meu desenvolvimento. Eu percebo que muitas pessoas, eu tenho amigos que são bem de vida, eles se acomodaram, eles não têm mais fogo nos olhos, desejo de crescimento. E muitas vezes esse desejo de mudar de vida é muito mais importante do que ter uma vida já estabilizada. Porque eu tinha esse desejo, ainda tenho esse desejo de mudar de vida, passei no concurso, não assumi ainda, vou fazer o curso de formação. Mas por estar com essa vontade de mudar de vida, isso é muito atraente para as mulheres. É aquela fome, aquele olhar do tigre, com certeza. A gente já mostrou falamos em algum episódio anterior, que assim, o que a gente falou, por exemplo, sobre a religião, de você se doar, saber dar valor, saber se, né, oferecer às pessoas antes de você querer alguma coisa. E todo mundo já sabe que uma das profissões, desejo, que mulher se derrete e adora, é você ser um médico, neurocirurgião, cirurgião plástico, cardiologista, que seja. Por quê? Já é uma profissão, já é um indivíduo que se doa, já tem como... Tem muita coisa ligada com inteligência, né? Inteligência. O fato de, teoricamente, sim, ele estuda pra caralho, né? Estudar muito, inteligência, educação, ajudar os outros como um princípio. Sim. E, com certeza, sucesso. E o interessante é que nessa pesquisa já foi constatado que a mulherada ela era tão atraída por um rapaz que estava no 2º ano de residência, que estava duro, quebrado, cheio de dívida, pagando faculdade e ainda morando no alojamento, mas ele está ali no caminho com aquela fome, com aquele desejo de ser um cardiologista, de ser alguma coisa. Ela é tão atraída quanto. Ela enxerga a promessa, ela enxerga a possibilidade do cara, enxerga futuro nele. E assim, não é só uma questão de dinheiro, né? Você percebeu?
que elas estavam deixando o cara endinheirado de lado pra ficar com o cara que tava com fome de conquistar, né, mano? Que isso aí é o que a gente mais coloca, cara. E parabéns pra você, conseguiu entender isso, já te coloca muito na frente, né, Del? Deixa eu perguntar para o Ricardo algo de enxergar, pegando o gancho aqui do Edward, pegando um gancho do que você acabou de falar também, Ricardo, porque, beleza, você foi lá, despertou para a vida, o pipi mexeu demais, né? Puta que pariu, preciso comer. Normal. Ah, tem que sair, né? E, beleza, você foi para cima. Preciso disso. Já tenho a bagagem cultural. Encontrei o Like Us Training. Bora, agora eu vou praticar, tudo mais. Consegui mulheres de alto nível, consegui emprego, consegui com a família maravilhoso. Ok. Mas e o senhor? O que o senhor vai fazer para não acomodar? Já que o senhor tem 26 anos, já que o senhor está conquistando a maioria dos desejos que teve, vamos lá, há 10... 15. É, pouco, 5 aninhos atrás já. Vamos né? até pegar 10, 15, vai pegar por aí, porque muitas das coisas que ele está fazendo agora, eu tenho certeza que ele idealizou, sonhou quando era criança, inclusive. Sim. Eu quero saber o planejamento do Ricardo para o pós-conquistas. Por quê? A gente está num mês, Ricardo, de relacionamentos. Mês de dezembro é relacionamentos aqui no Like Us Training. E a maioria das perguntas que vem para nós, ou comentários, são de homens que estão um pouco perdidos na vida, se eles estão num relacionamento, seja namoro, seja casamento, com muita longevidade, ou seja, o cara tá junto há 5 anos com a mulher, e aí de repente, pum, não sabe o que fazer quando se separa, não sabe como se reerguer diante da sociedade. E aí o Ricardo, especificamente, porque você é um exemplo de como ser extraordinário, de que dá para ser extraordinário, que qualquer pessoa pode ser extraordinário, mas a gente sabe que tem um pós-conquista, né? Então, o que eu vejo é o seguinte, o que dava muita motivação para eu estudar as ideias do Like Us Training, estudar para um concurso público, eram as insatisfações que eu vivia. O combustível da meu desejo de mudança era a minha realidade atual. Eu queria mudar de vida a qualquer custo, não aguentava mais aquele estilo de vida. Eu queria sair da casa dos meus pais, eu queria ter um relacionamento com pessoas interessantes, pessoas bacanas, ter liberdade. Então, eu ainda, por exemplo, não conquistei toda essa liberdade que eu desejo. Então, ainda tenho vontade de mudança. E posso te dizer que talvez, então, eu acho posso só cortar, talvez você nem consiga toda a liberdade que você quer. E talvez seja aí o seu combustível para nunca se acomodar. Exatamente. E outra coisa que eu percebo com mulheres é o seguinte, quando eu vejo que a relação está esfriando, aí eu falo, por que está esfriando essa relação? O que está faltando aqui? Aí eu volto no grupo WhatsApp, do Like Us Training, eu volto no grupo Telegram, dou uma lida de novo, aí vem novas ideias, aí eu falo, opa, tem que me reinventar, sair para lugares novos, fazer tipo hobbies diferentes, procurar crescer na carreira, talvez, quem sabe, futuramente prestar um concurso melhor, ou até mesmo me especializar na minha área de atuação. Já conversei com a namorada que eu tenho agora comecei a namorar. Nunca cheguei a fazer isso, mas tem 3 meses que eu tô com ela. Porque ela é muito fantástica. Legal. Se ela não fosse fantástica do jeito que é, eu não aceitaria. Com certeza. Não, o objetivo todas todo... as mulheres que eu namorei, eu queria complementar, todas as mulheres que eu namorei, elas que pediram pra namorar comigo. Lindo. Não É o que assim que a gente ensina, né, cara? E é assim, você tem o desejo delas e tudo mais. E assim, através das ferramentas que a gente passa, você vira cada vez mais um cara mais seletivo, que filtra melhor e que busca o tipo de pessoa que quer. Então, você chegar no ponto que você tá ali, pô, tô no treinamento, cara, depois do treinamento aí, passou esse tempo todo, fez aquela zoeira toda. E não é questão de que você teve que passar por tudo aquilo. Claro que ajuda a ter uma calma, ajuda você a entender mulheres mais, mas chegar agora, você tem o poder de escolha e tá com o tipo de mulher que você quer e chegar e falar, mano, eu tô com uma mulher fantástica, é o objetivo, né, o que a gente realmente quer. As mulheres têm um entendimento, muitas mulheres com quem eu conversava, que quando o cara é muito bom, ele é muito safado, ele não consegue manter um relacionamento com honestidade.
Isso se deve ao fato, imagino eu, porque a gente tem muitas opções. Eu, por exemplo, quando colocava o Tinder, no mesmo dia tinha 50 matches. No mesmo dia, quando colocava uma cidade diferente. E todos matches de alto nível. Então é muito cômodo poder sair com várias mulheres ao mesmo tempo. Só que eu acho muito interessante também o lado do relacionamento. Porque quando eu desenvolvo um relacionamento, eu sinto emoções mais profundas que apenas uma ficada de um dia só, ou de uma semana, ou de um mês, eu não seria capaz de desenvolver. E que se eu também não tivesse aprendido como que as mulheres pensam, o que elas gostam, eu também não seria capaz de desenvolver. O relacionamento morreria por ali. Ah, com certeza. Eu também, pessoalmente, eu não sou muito adepto do uma noite e nada mais, mesmo porque a primeira noite que você passa com a gata fatalmente não vai ser a melhor, é um pouco atrapalhado, um pouco isso, vocês se conhecendo. Então é uma que, sabe, você que já é um aluno antigo nosso já sabe que sempre como uma meta. E assim, não é uma meta fixa, cara. Você tá com uma mulher fantástica e é excelente isso. Mas é como uma das grandes metas, assim, pro cara não ser muito naquela focada, porque, cara, vem de um lugar de escassez, não teve nenhuma mulher, ele só quer uma, aí ele consegue uma, ele fica com aquela uma. Não, você teve aí essa oportunidade para conhecer mais mulheres, ver um pouco mais do que estava lá, saber escolher, saber o que você quer, né? E isso faz uma puta diferença, passar por essa experiência, né? E aí você tocou num ponto interessante, Edward, porque esse tipo de... Eu tinha grandes dificuldades enquanto eu não sabia que tipo de mulher que eu gostava e enquanto eu não sabia o tipo de mulher que eu também não queria. Eu não tinha determinação. Sendo mulher pra mim tá bom. A maioria não Depois sabe. Depois que eu fui colocando as qualificações que eu queria. Tem que ser carinhosa. Ela não pode se estressar muito fácil. Tem que ser boa de conversa. Porque eu tive um namoro antes desse em que assim, uma pessoa muito simpática, muito gentil, mas ela era muito fechada, muito tímida, nas socializações com os amigos ela não conversava. Aí foi que eu ganhei, nossa, esse tipo de mulher eu não quero pra minha vida. Eu não quero alguém que converse pouco, que não saiba se expressar seus sentimentos com clareza. Eu quero alguém que se expresse seus sentimentos com clareza. E eu percebi que eu queria alguém dessa forma porque eu também buscava me tornar assim, alguém que expressa as emoções com clareza. Eu me sentia na igreja muito fechado, a gente não podia demonstrar nossas emoções. A gente tinha que estar sempre obedecendo e aceitando. É difícil, tá passando por dificuldade, tribulação, é porque Deus quer que você passe por essa dificuldade. Então a gente tinha que se conter, a gente não podia buscar insatisfação com nada, a gente não podia buscar o que nós realmente queríamos. A nossa vontade tinha que ser a vontade da igreja. Então, durante esse processo eu percebi que manifestar suas emoções, suas vontades, é uma qualidade muito importante na pessoa. Posso colocar o Ricardo numa fogueirinha? Manda. Fogueirinha, Bota Ricardo, uma perguntinha meio capciosa, tá? Mas é para entender o quanto realmente de mudança existe, porque a gente teoricamente muda, ok, com a nossa cabeça, beleza, atitudes, ok, mas sempre fica aquela coisinha no subconsciente. E precisa saber se teve também a mudança no subconsciente. O que eu quero saber de você é, Ricardo, vamos supor que você encontre uma mulher que te desperte pra caralho, a ponto de você casar e tudo mais, só que ela é de outra religião. E essa religião, teoricamente, detesta a tua... Conflita. Conflita com a tua, não vou usar a palavra detesta, conflita. Hoje você acha que lidaria muito melhor com essa situação e principalmente vamos pegar o fato de você gostar dela pra caralho, mesmo sabendo que ela é extremista pra caralho, ela é radical pra caralho nos pensamentos dela. Você acha que você aguentaria a bronca e tudo mais? Conta pra gente. Então, esse é um ponto que eu já coloquei como negativo pra mim. Eu não vou me relacionar com mulheres que se demonstrem fanáticas ou fechadas. Tudo bem ela ser de outra religião que conflita com a minha, mas desde que ela esteja aberta a fazer os mesmos questionamentos que eu tive que fazer na época que eu estava saindo da religião. Se eu perceber que ela não está aberta a fazer esses questionamentos, que ela não está aberta a dialogar, não vou dizer que eu vou mudar a cabeça dela, mas se ela não está aberta a ver outros pontos de vista, aí eu perco o interesse, não chegaria a casar com esse tipo de pessoa. Simplesmente sabe que não é pra você, né? Muito duradouro. Não seria pra mim, porque eu passei por tudo isso, e então eu não quero passar por isso novamente com outra pessoa,
se ela não quiser passar por essa transformação, se ela quiser se transformar, pelo menos dialogar, se ela tiver com a vontade de dialogar, eu acho que é um primeiro passo, assim, vou manter vou ver onde vai dar. Agora, se ela for fanática, assim como eu era fanático, mas sem desejo de querer se questionar, será que eu posso estar errado? Porque uma dor que eu tenho muito grande eu fiz tudo certo, segui os princípios, os ensinamentos, mas estava errado. Fiz o certo, mas estava errado. Sim. Essa é uma dor que me machuca muito, né? Porque eu achava que estava fazendo tudo que era o melhor possível e ainda assim estava enganado. E eu não quero passar por isso de novo. Eu tenho só uma última aí, vai. Ricardo, lidar com relacionamento, como você agora tá num relacionamento fixo, gata fantástica, e você teve essa trajetória toda de conhecer realmente o que é mergulhar, né? E no melhor dos sentidos, né? Nesse mundo feminino. Agora você se sente, e a gente sempre fala de liderança, de você ter controle sobre o que acontece na sua vida, de que você assumir as decisões na sua vida. E de forma nenhuma significa que você tem que ser uma figura autoritária para tua mulher ou para tua família, mas você tem uma postura masculina, você já entende isso. E assim, como que você sente essa capacidade, esse poder de conseguir levar o relacionamento e você não tá simplesmente sendo levado por ele, né? Eu digo assim, eu não seria capaz de viver um relacionamento bom, prazeroso, da maneira como eu vivo hoje, se eu não tivesse passado por toda essa trajetória. Eu sinto que se eu tivesse feito o que a igreja ensinava e tivesse casado com meus 16 anos com alguém que eu não conheço direito, eu seria uma pessoa extremamente infeliz. Veria um casamento completamente frustrado. Não porque casar é ruim, porque ter uma união estável é ruim, nada disso. É porque eu não estava preparado o suficiente para entender as mulheres. Eu não estava preparado o suficiente para tomar, que nem você falou, a liderança no relacionamento, conduzir a diversão. Então toda essa bagagem que eu fui adquirindo, ela fez a base para que hoje eu pudesse ter um relacionamento feliz e que me torne uma pessoa satisfeita, realizada. Assim, puxa, agora eu vejo que não está faltando nada. Ou se estiver faltando é pouca coisa que eu tenho que estar constantemente melhorando, entendeu? Muito bom. Mas Muito não me vejo frustrado, não me vejo com brigas, esse tipo de coisa. Muito bom. Ô, Ricardo, conta pra gente tá finalizando, mas eu tenho essa curiosidade. Qual foi a tua melhor abertura, cara? Qual foi a melhor abertura que você já fez? É uma das grandes dificuldades que os nossos ouvintes têm. Puxar papo, né? Puxar papo. A abertura em si mesmo. Qual foi a melhor? E assim... Você tem alguma, né? Não, com certeza tem. Mas, por exemplo, eu falo no sentido de... DA tem a melhor abertura que eu tive, eu não conquistei a mulher. Eu não peguei o telefone dela. E olha o contrassenso, mas eu mandei tão bem, porque eu fiz ela abrir um sorriso de orelha a orelha. Que tudo dali em diante foi decadência. Às 17 horas na Avenida Paulista, que foi uma das coisas mais gratificantes da minha vida. Mas eu queria saber a sua melhor abertura, Ricardo. Manda pra gente aí. Cara, 90% das mulheres com quem eu já tive contato foi pelo Tinder. 90%. Tinder ou Instagram. Então eu vou dizer assim, a abertura padrão que eu uso é ver uma qualidade na pessoa, geralmente é dizer que a pessoa é simpática e questionar coisas dos lugares onde ela foi. Nossa, gostei, eu digo basicamente isso, nossa, gostei muito do seu perfil, acho que você parece uma pessoa super simpática. Aí começa a questionar coisas aleatórias que vai mudar de mulher para mulher. Onde que foi essa viagem? O que você está fazendo de interessante? Mas o ideal é você fazer um elogio sobre alguma característica da personalidade dela. Principalmente falar que é simpática, ela parece ser divertida. Nossa, parece ser boa de conversa. Essa é a abertura padrão que eu uso e funciona bem pra caramba. Cara, aprendeu bem. É mestre, como você fala, soltão, né, velho? Cardão, tem alguma consideração final aí pra fazer? Eu já não tenho mais pergunta, cara. Parabéns só pra você aí, hein? Muito obrigado, Edward. Eu agradeço muito por vocês terem sistematizado esse material, né? Porque são coisas que a gente vai aprendendo na vida, mas que estão todas dispersas. Né? Vocês unificaram tudo isso. E principalmente no grupo do WhatsApp, né? Porque no começo eu tinha muitas dúvidas durante a interação e o Edward estava sempre ali respondendo na hora, cara. Era sábado à noite, eu estava com a mina ali, levando ela para um hotel. Você conseguia entender, Ricardo, o que ele falava, brother? Não somente entendi, eu seguia como uma receita de bolo. E o bolo ficava pronto.
Boa. Então, muita gratidão aí. Tamo junto, Ricardo. Muito bom, muito bom. Você é aluno exemplo, cara. E uma das grandes histórias de sucesso aí, cara, garoto propaganda aí do Like Us Training. Ah, e eu queria também, assim como vocês tiveram essa boa oportunidade de poder me ajudar e me educar também, outros homens que tenham dificuldades, estejam passando por essa situação parecida com a minha, ou algo do tipo, algum tipo de religião, interagir no grupo do WhatsApp, do Telegram, eu vou estar lá à disposição, cara. Pode contar comigo que eu vou tentar compartilhar Nesse essa grupo, fonte de saber que nesse a gente grupo que recebeu. você veio de como treinado, hoje você tá lá dando mentoria pra galera, cara, que eu vejo lá, eu olho, eu abro, alguém teve uma dúvida, você respondeu, eu falei, ó, o cara falou aí, ó, só se leu dele. Parabéns, parabéns, Ricardo. Obrigado. Valeu. Cada vez tem mais homens desse tipo, né? Porque a sociedade precisa de pessoas assim, É, com esse tipo de visão. As mulheres agradecem quando encontram pessoas as assim. mulheres agradecem e a gente sempre quer ter mais amigos, né, cara? Que a gente vê que, pô, acaba Uhum. ficando mais fácil realmente se relacionar e conhecer cada vez mais mulheres porque elas entendem um pouco melhor esse lance de valor e como interagir, como ser, sabe, um pouquinho mais descolada e mais solta. E a gente se dá muito bem com mulheres e as amizades acabam sofrendo, né? Então, para um mundo que tenha mais homens como nós, né? Que é mais extraordinários aqui do Like Us Training. Muito Ricardo, obrigado, pessoal. Agradeço por tudo. nós que agradecemos, Ricardo. Você é um exemplo para nós. A gente não é só o garoto propaganda, mas é uma pessoa que a gente gosta de usar e abusar sim, para mostrar para todos os nossos ouvintes que é possível mudança na sua vida, é possível você ser extraordinário, basta você se planejar e ir para cima, treinar, ouvir, prestar atenção, se relacionar melhor. Assim como a gente se relaciona com o Ricardo e se relaciona com todos vocês, os nossos ouvintes do podcast Like Us Training, nesse feedback especial com o Ricardão, certo? certo. Obrigado, Ricardão. Obrigado, Ricardo. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Acabou mais um podcast Like Us Training, mas fique conectado com os nossos conteúdos. Temos vídeos no YouTube, dicas exclusivas no TikTok, Instagram, Facebook e Twitter, além do melhor programa para você ter o estilo de vida que sempre sonhou. Acesse www.likeustraining.com.br para saber mais sobre nossos programas e treinos.